Olá pessoal, tudo bem? Hoje o vídeo é para falar um pouquinho sobre estágio. Eu vou mostrar sobre os dois tipos de estágio que nós temos, que é o estágio curricular obrigatório na engenharia e o estágio supervisionado. A única diferença é que muda a carga horária, mas eu vou comentar um pouquinho com vocês no vídeo. Vou mostrar no AVA também onde que a gente pega a documentação, onde a gente dá uma olhada nas datas de entrega e onde também consta o manual. Então bora lá. Bem, aqui quando você faz a entrada no AVA, se você tiver pouca disciplina, o estágio vai estar aqui na parte de baixo, ou você pode vir no menu também superior, que não está aparecendo para vocês, mas é os três risquinhos. Vocês podem clicar nele também e procurar o estágio aqui na relação de disciplinas que vocês têm aí, tá? Aqui, ó, eu vou pegar o exemplo do estágio em engenharia da computação. Vamos clicar nele e vamos dar uma olhadinha como que ele está. Vocês vão perceber que ele tem a apresentação de estágio. Nessa apresentação já eu tenho o manual na parte superior e também o plano de ensino. Então eu consigo consultar o quê? A questão de fazer preenchimento, por que eu tenho estágio na minha grade, né? Então para vocês também entenderem, é uma questão de MEC, é uma questão profissional. E também daí tem umas outras características, como por exemplo, a parte de você ter avaliação, como que ela funciona, né? Os critérios de correção, como que é composta a pontuação, né? E isso tudo está dentro ali desse seu estágio. Então, se você for rolando aqui, você vê que é um manual relativamente grande, mas muitas das páginas são figuras, então tu consegue ir passando bonitinho. E aí tem algumas informações-chave que você não pode esquecer na hora de preencher o seu estágio. A primeira delas é a carga horária total do seu estágio. Então, se você estiver fazendo esse que é o estágio curricular em engenharia, a sua carga horária total são 200 horas. Caso você esteja fazendo o estágio supervisionado, a sua carga total vai ser 140 horas. Então, mas por que eu preciso saber isso? Bem, na hora que você estiver planejando o seu cronograma de atividades junto ao seu supervisor ou à empresa que está cedendo, você vai ter que se atentar a essa informação aqui, ó, né, que está aqui, ó, justamente na página 11 do manual, que é o estágio não deve ultrapassar 6 horas diárias ou 30 horas semanais. Então, isso é uma questão legal, tá? Então, vamos imaginar o seguinte, você quer cumprir um estágio de 200 horas, quantas semanas você vai precisar? Se a gente for fazer 30 horas por semana, eu vou precisar de pelo menos, né, vou fazer 200 dividido por 6, vai dali mais ou menos, por 3, né? Vai dar mais ou menos 6 semanas e meia, né? Vai dar alguma coisa assim, quase 7 semanas, tá? Então, a gente pode colocar 7 semanas? Sim, mais ou menos 2 meses ali e uma semana a mais, para que você tenha essa carga horária. Se você estiver fazendo de 140 horas, aí você pode fazer um pouco menos do que esse caso de 7 semanas. Se você pegar lá 140 horas e dividir por 30 horas semanais, você vai ver que vai dar mais ou menos 4 semanas e meia, né? Quase 5 semanas de atividades. A única coisa que você não pode esquecer também é que são 6 horas diárias. Então, se você começa, por exemplo, vou começar 8 horas da manhã, aí eu vou ter 9, 10, 11, 12, né? E 1 da tarde. Aí eu já acabei meu estágio. Posso fazer, por exemplo, 3 horas de manhã, 1 hora de almoço, mais 3 horas da tarde? Pode também, tá? Tudo depende de como que vai estar escalonado essa questão do seu plano de atividades aí. E aí, vamos dar mais uma olhadinha aqui. Vigência curricular, né? Você consegue fazer o estágio enquanto você está matriculado nele, tá? Então, se você está recebendo esse e-mail é porque você tem na sua grade. A gente tem uma outra informação que é o seguro obrigatório e dados da faculdade. Isso vai estar no modelo que eu vou estar encaminhando no e-mail de vocês, então já tem uma prévia lá, tá bom? Mas qualquer dúvida tem a central de estágios também. Então, eu vou deixar o WhatsApp lá da central de estágios, o e-mail também da encarregada da central, né? Que é a Francine aqui na nossa unidade. Você pode estar tirando as dúvidas também lá. Vamos dar mais uma olhadinha, a organização didática, ele fala um pouco sobre a questão dos documentos, né, as obrigações, enfim, os deveres de cada um. A questão também da avaliação. Então, nós vamos ter 3 momentos de avaliação, que é o quê? Termo e compromisso e plano de atividades valem 20 pontos. Tá? Essa avaliação ela é sim ou não. Então, se estiver correta, são 20 pontos, se estiver errado, 0 pontos. Ficha de acompanhamento e avaliação do supervisor de campo. Essa também é 20 pontos e é sim ou não. Ou ela está correta ou ela não está correta. Se ela tiver algum erro de preenchimento, é 0. Né? Se ela tiver certo, é 20 daí. E aí a gente tem o relatório final. O relatório final, ao contrário das outras 2 atividades, ela realmente é avaliativa. Então ela vai ser de 0 até 60 pontos. E aí ela vai depender do quê? Tanto do conteúdo do que você está apresentando no relatório, se está corretamente alinhado com o plano de atividades, quanto também se o relatório final está bem escrito com as normas da ABNT.
E aí um cuidado que a gente tem que ter e que é muito importante. Tanto o termo de compromisso e plano de atividades, que é a atividade 1, você tem que postar em PDF. As fichas de acompanhamento e avaliação também postar em PDF. Por quê? Bem, porque você vai coletar assinaturas. A partir do momento que você coletou essa assinatura, você vai escanear esse documento, né? E vai fazer o envio, tá? Em um arquivo só, por favor, né? Não esqueçam. Vai escaneando página por página. E aí, por exemplo, o termo de compromisso e plano de atividades, sei lá, deu 4 ou 5 páginas. Você vai ter que criar um documento PDF e fazer um envio ali, tá? Não façam zip, não façam imagem, não façam nenhum outro tipo de formato que vai ser invalidado. E já o relatório final, não. O relatório final, ao contrário do termo e das fichas de acompanhamento, você vai postar no formato de texto editável. O que é isso? É doc ou docx. Então aí está a importância de realmente manter os tipos de arquivo diferenciado, tá? E por que é doc, docx? Porque daí o tutor ele vai avaliar, né? Ele vai passar no CopySpider, enfim. Quem fez TCC já sabe um pouquinho como que funciona, tá bom? É que ele mostra como que é a composição dos pontos, tá? Então eu falei de 0 a 20, né? De 0 a 20, de 0 a 60. No caso aqui é convertendo para a pontuação que a gente tem hoje, né? Que é de 0 a 10 mil pontos. Mas vamos pensar no seguinte. A atividade 1 vai valer 20% da nota, a atividade 2 20% e a atividade 3 até 60% da nota. Então se você somar mais de 6 mil pontos, né? Ou mais de 6 na nota, você está aprovado no estágio, tá bom? E uma característica bem importante é isso aqui, ó. O relatório final ele só vai estar disponível para você postar se o seu termo de compromisso e plano de atividades tiver sido validado. O que isso quer dizer? Quer dizer que você postou, foi avaliado, foi aprovado e você teve nota nele, tá bom? Por que não é aceito o relatório final se o termo não estiver corretamente postado, não estiver corretamente validado? Porque o termo de compromisso é aquilo que vai firmar o compromisso do concedente, ou seja, aquela pessoa que está te fornecendo estágio, seja um supervisor autônomo, ou seja um supervisor que está numa empresa, né? A empresa, o supervisor está agindo através da empresa. Nesses dois casos, a documentação tem que estar ok, ou seja, o estágio tem que estar de acordo entre as partes e tem que estar legalmente adequado, né? Você não pode, por exemplo, estar cursando 8 horas por dia num estágio, né? Isso realmente a gente não pode ter. E aí o relatório final só é liberado com isso, tá? Então, porque, né, se você não conseguir postar o relatório final, você tem no máximo 40 pontos. Então, independente se você postou ficha de acompanhamento, avaliação e teve alguma nota, o relatório final ele acaba travando essa parte da avaliação. Vamos dar mais uma olhadinha aqui no manual, né, só para a gente realmente não se perder. E aí a gente tem as informações importantes. Ele coloca algumas questões aqui, né, sobre o AVA, carga horária, que vocês têm que prestar bastante atenção. A questão de também não deixar para realmente no último momento postar, né, a documentação. Então, se conseguir postar com antecedência é o melhor, tá? Ele fala aqui das orientações também, o que realmente você vai ter. Então aqui a gente tem as instruções, o cronograma, né, os modelos de documento, então estão tudo aqui no ambiente virtual. Tem os prazos também, né, ele fala bastante dos formatos, né, ó, os formatos do texto, então isso está bem resumido aqui, mas eu já comentei nos vídeos com vocês. Aqui a questão do plágio no relatório, mas o relatório vocês podem fazer bem tranquilos, bem simples, né? E aí aqui a gente tem um cronograma do estágio supervisionado, tá? A primeira etapa, que seria o termo de compromisso e plano de atividades, ele foi aberto dia 24 do mês passado e está disponível até o dia 25 agora. Relembrando, qualquer problema que der, aciona a central, né, leva lá a documentação, pede assinatura, faz o escaneamento, mas não deu certo de postar. O que eu recomendo é o seguinte: no primeiro momento, tenta conversar com o próprio tutor. Se ele aceitar, ele vai reabrir para vocês, né? Você manda lá mensagem para ele. Vocês vêm aqui em contatos do curso, tá? Clica aqui em contatos do curso, ó. E aí dá para você vir aqui, ó, em professor. Vai ser esse professor, por exemplo, que é o tutor que está lá na nossa central. Ele vai, né? Se você mandar uma mensagem para ele falar, explica a situação, fala, ó, não consegui a documentação antes, assim, acessado. Se ele reabrir, legal, ele vai te dar um prazo, você vai e reposta. Se ele não reabrir, entre em contato comigo, tá? Eu vou falar com o coordenador regional de estágios, enfim, se precisar também falar com alguém da nossa central, fala também. Na medida do possível, a gente vai ajudando vocês também. É um período agora que a gente está de transição, tá? E aí, aqui tem os outros prazos também. Claro, né, tem lá a ficha de acompanhamento que é em novembro e depois o envio do relatório final também que é em novembro. É claro, esses dois, se você conseguir mandar em outubro já... desculpa, esse aqui dá até para você mandar em outubro. Esse aqui, logo na hora que abrir em novembro, no começo de novembro, se você puder mandar, também é uma boa. Porque daí o relatório, muitas vezes, tem um problema de correção e tudo mais, e aí você tem o tempo hábil de corrigir
e ter a sua nota lançada adequadamente, tá? E aí vamos dar uma olhadinha nos prazos aí, só para a gente encerrar o vídeo. Cada uma dessas etapas aqui, ó, eu vou ter o que? O modelo na parte superior, que é o modelo in Word, né? Na hora que eu clico nele, ele vai, ó, mostrar aqui um link, e esse link eu consigo baixar, tá? Para preencher com os dados da faculdade. Ou eu posso ir e enviar o termo de compromisso e plano de atividades. Cliquei nesse momento aqui, o que ele vai fazer para mim? Para vocês é um pouco diferente da minha visão. Para vocês vai aparecer um botão aí para que vocês consigam fazer, anexar digamos, a documentação e mandar. Para mim aparece mais a data e quantos alunos já mandaram até o momento, tá? Dessa turma específica aqui. Então, a data final dia 25, né? E quantos dias faltam para ser enviado, ok? E aí, é claro, né? Se você estiver fazendo esse estágio aqui curricular, ó, vamos abrir o plano de atividades dele. Só para a gente lembrar, né? Caso você tenha esquecido no comecinho do vídeo aí, a gente vai ter 200 horas, tá bom? Já o estágio supervisionado, ó, que é só o pessoal da automação que vai ter. Deixa eu filtrar aqui, estágio supervisionado. Esse aqui, ó. Esse já, ele tem uma outra característica que é o quê? São menos horas, né? Vou carregar o plano dele também. Ó, em vez de 200 horas, são 140 horas. Preciso fazer exatamente isso? Não, se você... passei 4 horas, passei 10 horas, não tem problema, tá? O importante é não fazer menos, você tem que fazer mais, beleza? E aí, com isso, pessoal, eu encerro esse vídeo tutorial, né, do segundo semestre de 2020 para falar um pouquinho sobre estágio. E aí, relembrando, se você não conseguiu estágio na área, até o momento, vamos imaginar ali em outubro, né, você está tendo problema, né, na questão do estágio e tudo mais, me manda um e-mail, né, formalizando, fala, olha, coordenador, não conseguiu estágio na área, infelizmente, tá difícil, ninguém, né, não achei o supervisor autônomo para realmente validar o meu estágio, né, e assim por diante. Me manda um e-mail formalizando, tá? Eu vou pegar essa cópia sua do e-mail, vou abrir um chamado para pedir a exclusão dessa disciplina da sua grade, tá? Para que não gere reprova para você futuramente. Mas tenta no primeiro momento achar o estágio. Caso você não consiga, me avisa para a gente fazer essa tratativa aí, tá bom? Bom semestre para vocês e até mais.